Não se é livre para ir e vir a menos que se tenha aprendido a andar, e não se é livre para tocar piano, a menos que se pratique. Ninguém é capaz de manifestar liberdade de expressão a menos que saiba usar a linguagem, e este conhecimento não é uma dádiva. Precisa ser aprendido e trabalhado. Muitas pessoas já devem ter se perguntado: para que serve a literatura? Ela não enche barriga, não acaba com a violência e nem com a pobreza. Por que precisamos dela? Antes de sair respondendo de maneira superficial, seria bom fazermos mais perguntas para de fato entendermos a profundidade do assunto. Será que a literatura não ajuda a pensar com mais clareza, a entender melhor o mundo e assim poder viver melhor? Uma outra pergunta ainda mais séria: será que a falta da literatura e, como consequência, a falta do domínio da linguagem não comprometeria a liberdade de expressão e até a própria democracia? Olá, eu sou o Paulo Rafael e neste episódio do Superleituras iremos falar de 6 lições a partir do livro A Imaginação Educada, de Northrop Frye. E se segure que você perceberá quanto a falta da literatura pode destruir a sua vida. Northrop Frye é filósofo, literato e teólogo canadense. A citação de abertura do vídeo está num livro chamado A Imaginação Educada. Trata-se de uma série de 6 palestras realizadas por ele num estilo bem coloquial. Lição 1. Imagine a seguinte situação. Você naufraga e acaba ficando sozinho numa ilha deserta. Quais são os tipos de comportamentos humanos que você terá? O primeiro seria o estado de consciência ou a percepção de si como algo diferente do mundo externo. O segundo seria uma atividade prática de começar a criar um mundo humano para se viver. Por exemplo, um abrigo, o que comer, como fazer uma fogueira. Terceiro, seria uma visão ou modelo do mundo ideal, ou seja, um tipo de agir imaginativo. Você iria começar a pensar como gostaria de viver naquele mundo. Esses 3 comportamentos correspondem a 3 tipos de linguagem: a linguagem corriqueira, a linguagem prática e a literatura. A literatura está longe de ser algum tipo de privilégio ou algo de desocupado. Ela faz parte constitutiva do ser humano porque ela está relacionada com a nossa imaginação. A imaginação não é algo que de vez em quando paramos para utilizá-la. Ela está sempre, o tempo todo presente. Ela, na verdade, é o fundamento daquilo que temos como ideal. Para comprovar isso, é fácil de verificar que em todas as sociedades humanas sempre existiu alguma espécie de literatura. Às vezes, a literatura não chegou a se distinguir dos outros aspectos da vida, pois parece estar incrustada na religião, na magia, nas cerimônias sociais. Por exemplo, conta-se a história dos deuses, a chamada mitologia. Esses deuses têm características humanas. Surgem lendas em torno disso, contos populares, a literatura evolui, surge a ficção. Os rituais, as danças, o teatro, os hinos bélicos, as cantigas de trabalho, os lamentos fúnebres, as canções de ninar, tornam-se formas literárias tradicionais que vão passando de geração em geração, influenciando e formando todos os indivíduos daquela sociedade. Portanto, a literatura está presente dos primeiros até os últimos momentos da vida. Ela nos faz experimentar o que não vivenciamos na pele. Lição 2. A literatura não só nos conduz à reconquista da identidade, mas também separa esse estado do seu oposto, o mundo de que não gostamos e de que nós queremos afastar. Tudo quanto o homem faz que vale a pena ser feito é algum tipo de construção, e a imaginação é o poder construtivo da mente liberada para se dedicar à pura construção, a construção por si. Um dos maiores feitos da literatura é a capacidade de dizer o que acontece, aquilo que se dá sempre, mesmo que eventos trágicos e horríveis. O que produz a tolerância é o poder do distanciamento imaginativo, que nos permite tirar as coisas do alcance da ação e da crença. A experiência é quase sempre trivial. O presente não é tão romântico quanto o passado. As ideias e as grandes visões tendem a tornar-se cafonas e sórdidas na vida prática. A literatura reverte o processo.
Quando tomamos distância da experiência, um fator que é horroroso em si mesmo pode se tornar algo digno e exuberante, como é o caso do clássico Guerra e Paz de Tolstói, que trata sobre a Guerra Napoleônica. Ele não relativiza o horror da guerra, mas traz uma visão ampla do acontecimento que só é possível pelo distanciamento da experiência. A experiência que a literatura realiza é de transportar do espaço e tempo para o mundo do imaginário. Lição 3. Algumas vezes, como nos finais felizes das comédias ou no mundo ideal dos romances, parecemos olhar para um mundo mais agradável que o nosso dia a dia. Outras vezes, como na tragédia e na sátira, parecemos olhar para um mundo mais devotado ao sofrimento e ao absurdo. A literatura dá, às vezes, um mundo melhor, às vezes pior. No mundo, não existem só comédias e romances com finais felizes. Existem tragédias. Lição 4. Numa cena dramática de ódio e crueldade, vemos o ódio e a crueldade que sabemos serem coisas reais e permanentes na vida humana, pela ótica da imaginação. O que a imaginação inculca é o horror. Não o horror paralisante e nauseante do arrancar de olhos, mas um horror exuberante, alimentado pela energia do repúdio. O que temos aí é uma poderosa representação daquilo que não queremos para a nossa vida. A literatura nos apresenta as maiores depravações como entretenimento, mas apelando não ao prazer obtido nelas, e sim à alegria de manter-se ao largo delas e poder enxergá-las pelo que são, justamente porque não estão acontecendo de verdade. Esse é o poder do imaginário que cria um senso ético e também uma catarse. Quanto maior a exposição a crueldades pela ótica da literatura, menor a nossa chance de encontrar nelas um prazer secreto. A imaginação consegue romper com a experiência vivida. Podemos, por ela, alcançar o que não foi possível experimentar vivencialmente. Lição 5. A literatura, como um todo, não é uma exposição de peças enfeitadas com fitinhas azuis e vermelhas, como um concurso de gatos, mas o escopo da imaginação humana articulada conforme se estende desde as alturas do paraíso imaginativo até as profundezas do inferno imaginativo. A literatura fala a linguagem da imaginação, e os estudos literários devem treinar e aprimorar a capacidade imaginativa. Mas usamos a imaginação o tempo todo. Ela participa de nossas conversas, de nossa vida prática. Ela até participa dos nossos sonhos enquanto dormimos. Assim, só nos resta escolher entre a imaginação bem treinada e uma imaginação mal treinada. Esse treino da imaginação é um pilar importante da filosofia como estilo de vida. Fazer um exercício do imaginário pensando a sua melhor versão de si é aquilo que te torna capaz de transcender o aqui e agora. Nós somos o que já somos, mas também somos aquilo que seremos. Porém, para de fato realizar, é preciso mirar nessa meta futura, que é justamente o papel do imaginário bem educado. Quer saber mais sobre isso? Clique aqui no link da descrição que eu te contarei mais como muitos conseguiram alcançar boa parte da melhor versão de si. Vamos para a última lição. Lição 6. É muito comum pensar no estudo da literatura, ou mesmo no estudo de uma língua, como uma espécie de métier elegante, uma questão de ser bom em gramática ou de manter as leituras em dia. Estou tentando mostrar que o assunto é um pouco mais sério do que isso. Não vejo separação possível entre o estudo da língua e da literatura e a questão da liberdade de expressão, que todos sabemos ser fundamental na nossa sociedade. Acredito que essa é a maior lição desse vídeo. Não é à toa que George Orwell, no seu livro distópico 1984, entende que o caminho para estabelecer um Estado totalitário é por meio da destruição da linguagem. A novilíngua, que é a língua criada pelo Partido do Grande Irmão, tem como objetivo simplificar ao máximo as palavras
para assim reduzir as ideias e deixar a população numa dificuldade extrema de desenvolver a inteligência. Quanto menos palavras, menos ideias. Quanto menos ideias, mais fácil de se implantar um Estado totalitário. Por isso, existe uma relação profunda entre o estudo da língua e da literatura com a garantia da liberdade de expressão e da democracia. Saber literatura é essencial para não cairmos num Estado tirânico, porque quem te fez acreditar que literatura é coisa de gente metida e pedante, na verdade sabia muito bem que o acesso à literatura nos tiraria da dependência dos ditos verdadeiros intérpretes do mundo. Portanto, uma imaginação educada é algo que afeta a pessoa por inteiro, na sua individualidade, nas suas relações sociais, e não é só um treinamento, mas um desenvolvimento social e moral. O maior desenvolvimento do imaginário que você pode fazer agora é se inscrever no canal e dar aquele like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Clique aqui para colocar a filosofia como estilo de vida. Um grande abraço e até breve.